Fala galera, beleza? Começando mais um dia de palpites com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Piri Tips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe, começando os palpites com vocês pro dia 9 de agosto de 2025, sabadão, galera. Como vocês podem ver aqui já, sabadão, voltando já com o campeonato holandês. Eu comentei com vocês apenas na sexta-feira que tinha voltado, né, o campeonato holandês, não só o holandês, mas o turco, o português, logo volta a Bundesliga. Semana que vem a gente tem Libertadores, semana que vem a gente tem Sul-Americana, tá? E logo volta a Premier League, volta a La Liga, campeonato italiano, tá? Vai estar muito bom o campeonato italiano essa temporada, com Modric no Milan, com De Bruyne na Napoli. Então, galera, vamos pra cima, tá? Então vamos estar começando sem enrolação, só não esquece de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais, o link está na descrição. Nosso grupo totalmente gratuito, o link também está na descrição, beleza? Então galera, vamos estar começando aqui por Feyenoord e NEC Breda, esse jogo que é 1h45 da tarde. Galera, o Feyenoord é muito favorito, o Feyenoord é um dos melhores times da Holanda, né, como vocês já sabem. Ali fica PSV, Ajax e Feyenoord, né? E o João Gazé, o AZ, né? O João Gazé é da segunda divisão. Mas o AZ briga também ali, o AZ Alkmaar briga também ali como o terceiro ou quarto. Mas o Feyenoord é mais forte, tá? O Feyenoord está sempre ali, também quase conseguindo ali, sempre tá na Champions League. Essa temporada, se eu não me engano, ele vai conseguir se for pelo playoff, né? E já ganhou o jogo do playoff também, tá? Por 2-1 do time do Fenerbahçe. Tem um jogo muito difícil, tá, no meio de semana, que é contra o Fenerbahçe, na casa do Fenerbahçe, tá? Ele pega o Fenerbahçe na casa do Fenerbahçe, que não tem o jogo, né? Não, tem sim, deixa eu ver, que eu tô olhando o jogo do time do NEC. Aqui, ó, pega o time do Fenerbahçe na casa do Fenerbahçe. Ele venceu o primeiro jogo por 2-1, então não tá garantido ainda esse jogo, não tá garantido esse resultado contra o Fenerbahçe, tá? Então pode ser que poupe alguns jogadores? Pode ser que poupe alguns jogadores, mas pra mim ainda realmente ainda é favorito, né? Os últimos jogos entre elas, ó, 0-0 na casa do Breda, 2-0 pro Feyenoord, 6-1 pro Feyenoord, mas foi lá em 2022. Conta mais esse aqui, né, que foi dentro de casa o ano passado. Pra mim, galera, é vitória do Feyenoord, tá? Gosto da vitória do Feyenoord, sabe que tem que estrear bem também, jogando dentro de casa, diante da torcida. É muito importante vencer. Pra mim, é vitória do Feyenoord. Pode ser um jogo também pra gente ver 2 gols, tá? O Breda sempre foi um time muito over, um time que sempre teve ali na segunda divisão, agora tá conseguindo permanecer na primeira. E foi um time que eu sempre gostei também desse mercado de gols, tá? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui o Rangers contra o Dundee. Esse jogo que é 1h45, galera, eu tô falando que assim que é Dundee, mas eu não sei se é assim mesmo que fala, tá? É o time escocês, então vocês vão me desculpando aí, mas eu acredito que é assim que se fala, tá bom? Mas o Raiders é muito favorito, né? Tem um jogo no meio de semana, mas praticamente já fez o resultado do primeiro jogo, né? Que é contra o Vitória Pilsen, venceu 3-0, jogando dentro de casa, e é muito difícil o Vitória Pilsen reverter esse placar, mesmo jogando dentro da sua casa, tá? Mas é futebol, vocês já sabem, né? Então pode ser que o Rangers, galera, venha focado mais nesse jogo contra o Vitória Pilsen. O time do Rangers, no seu primeiro jogo, no jogo de estreia, empatou 1-1 contra o Montreal fora de casa. Pra mim é a vitória do Rangers, tá? Mas nessa odd, eu queria pegar numa odd mais alta. Acredito que é difícil, né? Porque pode ser que o Rangers já comece, já marcando já do primeiro tempo. Mas pra mim é a vitória do Rangers. Eu gosto da vitória do Rangers, vitória do Rangers com over 1,5, mas o mercado também espera o jogo over. Deixa eu ver os confrontos diretos entre elas. Ó, 4-3, 1-1, 1-0 Rangers, 3-0 Rangers, 5-2 Rangers, 0-0, 3-1 Rangers, 5-1 Rangers, 1-0 Rangers e 2-1 Rangers. Todos os jogos que o Rangers jogou dentro da sua casa, ele venceu o time do Dundee, tá? Então pra mim vitória do Rangers, mas odd muito baixo, então tenta pegar no ao vivo ou tenta pegar essa vitória do Rangers junto com mais de 1,5. Pra mim é uma boa, tá? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui PSV, o grande campeão do campeonato holandês, contra o Sparta Rotterdam. Esse jogo que é 4 horas da tarde, galera, que sem enrolação, tá? Vitória do PSV. Gosta da vitória do PSV. PSV que já tá garantido na Champions, então não tá jogando eliminatórias, tá? Então já tá tranquilo o time do PSV. Pra mim é vitória do PSV para estrear bem. Já foi campeão, né, da Supercopa da Holanda e agora para estrear bem dentro de casa. Pra mim é vitória do PSV sem enrolação. Vitória do PSV junto com o over 1,5. Mas a odd está bem baixa, pode ser uma boa. Os últimos confrontos entre elas, vamos dar uma olhada: 3-1, 2-1, 4-2, 4-0, 1-0. Galera, PSV, o principal entrada para mim é a vitória do PSV. Quem conseguir pegar no ao vivo uma odd mais alta é melhor. Mas eu também gosto do jogo para 2,5. PSV é muito forte, tem um ataque muito forte, principalmente jogando dentro de casa, tá? Saiu alguns jogadores, né, como o Jong
o De Jong, né, saiu, ele foi pro Porto, de Portugal, tá? Então pode ser que nessa bola aérea aí sofra um pouco o PSV, mas já se mostrou muito bem, né, com o Perisic jogando muita bola na final, né, contra o time, não me lembro contra quem jogou, deixa eu ver contra quem que jogou a final. Foi contra o Egres, né? Um time mais fraco também, mas pra mim os 2,5 pode ser uma boa também, tá? Próximo jogo, a gente tem aqui Bragantino e Internacional, começando o Campeonato Brasileiro. Jogo 6h30 da noite, galera. O que eu gosto pra esse jogo aqui, pra mim o Bragantino não perde, tá? Mesmo que o Bragantino vem numa fase ruim, mas jogando dentro de casa, galera, esse time azedo do Internacional, tá? De verdade, esse time do Inter não vai, tá? Mas o Inter, galera, foi eliminado, né, da Copa do Brasil, o time do Bragantino também, foi eliminado o Fluminense, o Internacional e o Bragantino pelo Botafogo. Mas dentro de casa o Bragantino é forte, tá? Mesmo que perdeu o Botafogo, mas teve 2 jogadores a menos, então foi um jogo muito difícil para o time do Bragantino, porque também precisava ir para cima, né? Até teve um gol anulado ali no começo do jogo, se não tivesse sido anulado, né, se tivesse sido validado o gol, com certeza teria sido outro jogo pro Bragantino. Mas agora falando aqui desse jogo, tá? Eu gosto também de 2 gols, galera. Gosto de 2 gols porque o Bragantino, ele precisa voltar a vencer. O Internacional também precisa mostrar algo para a torcida. Então as duas equipes foram eliminadas da Copa do Brasil, querem vencer pelo Brasileirão, né? O Bragantino que tá bem no Brasileirão, né? Não é um time que tá mal, ele tá aqui em 6º lugar. Agora o Inter já não tá tão bem, tá? O Inter precisa vencer, precisa sair dessa situação. Para mim, o principal cenário, galera, além de buscar, né, esse mercado a favor do Bragantino, mas eu gosto até mais que buscar algo a favor do Bragantino, é esses 2 gols. Gosto bastante. Os últimos jogos entre elas, ó, 4x1, 2x2, 1x0, 0x0, 0x0, 2x0, 1x0. Não é um confronto tão over, mas pelo momento eu gosto de 2 gols, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Flamengo e Mirassol, jogo 6h30 da noite, galera. Já dou um aviso pra vocês, não vem, galera, achando que esse jogo vai ser fácil pro Flamengo, tá? Odd muito baixa, Brasileirão, tá? E o Flamengo eliminado agora, tá? Pode ser que o Mirassol, né, venha pagar o pato de o Flamengo ter sido eliminado pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Flamengo vem com tudo pra cima, né? Felipe Luiz pressionado, vem com tudo pra cima e amassa o Mirassol, tá? Mas não vai ser um jogo fácil, na minha opinião, porque o Mirassol não é um time bobo. Não tem se mostrado muito isso aqui no Campeonato Brasileiro, galera. Ele é o 5º colocado, tá? O Mirassol então vem jogando muita bola, mas pega o líder e precisa vencer o Flamengo, né? Precisa vencer porque tem um Cruzeiro aqui que também tá com 37 pontos. Pra mim, galera, é vitória do Flamengo, mas nessa odd no pré-jogo eu não gosto. Eu buscarei no ao vivo e eu indico pra vocês buscarem no ao vivo também com uma odd mais alta. Pode ser que o Flamengo se complique nesse jogo. Como eu falei, o Mirassol é um time chato, pode ser que dê trabalho aqui pro Flamengo. Mas pra mim o Flamengo é realmente favorito, né? Pra mim o Mirassol vai pagar o pato, mas vai trazer dificuldade, muita dificuldade pro Flamengo, tá bom? Então, vitória do Flamengo eu gosto? Gosto, como eu falei. E não duvido também de um jogo para 2 gols, tá? Gosto de um jogo para 2 gols porque eu acredito que o Flamengo saindo na frente, ele não vai parar, ele vai continuar. Uma goleada aqui pro Flamengo, né? Traz a confiança de novo, né? O Felipe Luiz com certeza vai querer jogar muito em cima. Pode ser um jogo também pra gente ver cantos a favor do Flamengo, tá? Pra mim também é uma boa. E é isso, galera, que eu gosto pra esse jogo, tá? Próximo jogo que a gente tem aqui, São Paulo e Vitória, jogo 6h30 da noite, outro time eliminado pela Copa do Brasil no meio de semana. São Paulo tinha tudo para se classificar, mas teve um expulso ali logo no começo do jogo, foi o Rafael, goleiro, e acabou se complicando muito, acabou sendo eliminado nos pênaltis. Já o Vitória joga Brasileirão, né? Pra mim o São Paulo não perde, tá, galera? São Paulo vem numa fase muito boa, foi eliminado aí, mas no Brasileirão vem numa fase muito boa o São Paulo, vem numa crescente, né? O São Paulo que é o 8º colocado, quer aqui entrar na zona de Libertadores. Pra mim, empate anula do São Paulo é uma boa, tá? São Paulo empate anula, pra quem não sabe o que significa, se empatar pode ser devolvido, São Paulo vencer a Green, a gente só perde com a vitória do Vitória, tá? Então pra mim, São Paulo não perde esse jogo. Empate anula do São Paulo ou até mesmo uma vitória seca, eu gosto, tá? São Paulo na frente do placar, dá pra buscar pelo menos mais um gol, beleza? Próximo jogo, galera, temos aqui Fortaleza e Botafogo. Galera, jogo 8h30 da noite, jogão, hein? Botafogo numa fase boa, classificado na Copa do Brasil, no Brasileirão, vamos ver aqui a situação do Botafogo, ele é o 7º colocado, tentando entrar aqui na zona de classificação para Libertadores. Pega um time do Fortaleza que não tá bem, tá na zona de rebaixamento, mas dentro de casa é forte, tá? Dentro de casa é forte. Galera, realmente, pra mim o Fortaleza não perde esse jogo, tá? De verdade, pode ser loucura pelo que o Botafogo tá jogando, mas de verdade, pra mim o Fortaleza não perde esse jogo, tá? Pra mim o mercado tá certo aqui, o Fortaleza dentro de casa tem a sua força, tá? Mas é o Botafogo, e pra mim essa odd de 3, galera, se o Botafogo tiver com o time titular, tá com valor, tá? Então buscar uma dupla chance pro Botafogo, tá? Pode ser uma boa. Pra mim é um jogo de empate, né? Vocês já viram, porque eu falei que o dupla chance pro Fortaleza é uma boa, e o dupla chance pro Botafogo também é uma boa. Então, pra mim, na minha opinião, é um jogo de empate, mas não onde que tá o valor, não onde que a odd tá mais alta.
então é a favor do Botafogo. Eu buscaria algo a favor do Botafogo sim, então dupla chance, mas eu não duvido também que a gente tenha um jogo para 2 gols, tá? Não duvido, gosto desse cenário para 2 gols. O Fortaleza quer sair da zona de abaixamento, então vai com tudo para cima do Botafogo, e o Botafogo sabe jogar com o time que joga assim, tá? O Botafogo sabe jogar no contra-ataque, então pode ser um jogo para ser um jogo bem aberto, tá? Um jogo para pelo menos 2 gols. Os últimos jogos entre elas, 2-0, tá? Pro Botafogo, 1-1, 2-2, 2-0, 3-1, 3-1, 2-1. Galera, os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos saiu over e meio e ambas marcam, tá? Então pra mim é jogo pra gols, tá? Próximo jogo e último jogo, Bahia e Fluminense, galera. Jogo 9 horas da noite, já de começo. Bahia é muito forte dentro de casa, mas odd muito baixo pro Bahia, tá? É Campeonato Brasileiro, o Fluminense vem numa crescente, vem vencendo, mudou o time do Fluminense, né? Nos últimos jogos aí do Fluminense, ó, o Fluminense venceu, perdeu pro São Paulo, né? Foi o último jogo aí, depois venceu o Inter, né? Uma vitória muito boa, onde garantiu a classificação para a Copa do Brasil, depois venceu o Grêmio dentro de casa e empatou com o Internacional, né? Porque não precisava da vitória. E agora pega um Bahia, galera, que tá numa fase boa, né? Principalmente jogando dentro de casa, mas de verdade o valor para mim tá no Fluminense, hein? Se o Fluminense for com o time titular aqui, se não tiver nenhuma alteração aqui, né? Não sei, eu acho que o Fluminense deve jogar Libertadores semana que vem, né? Pode ser isso, sim. Não, joga Sul-Americana. Mas eu acredito que o Renato Gaúcho vai dar ele vai querer ganhar aqui pelo Brasileirão, tá? Vai querer ganhar pelo Brasileirão, mesmo que tenha esse jogo difícil pelo meio de semana, mas confirma a escalação, tá? Uma hora antes do jogo, o Fluminense com o time titular, time que jogou contra o Internacional, vai dar para buscar um handicap asiático mais 1,5 aí do Fluminense, tá? Ou até mesmo mais 2, se tiver odd. Ou até o mais 1 para mim cabe, galera. O mais 1, se o Fluminense perder por 1 gol de diferença, a gente já pode devolvido, né? A gente só tem um win se o Bahia vencer de 3, 2, 4-0, tá? Eu acredito que é muito difícil, porque o Fluminense vem aí num momento bom e isso conta muito, mesmo na casa do Bahia. Pra mim, o Patianu do Bahia é uma boa, tá? O Bahia não joga Libertadores semana que vem, tá? Então o Bahia tá focado aqui. O Bahia foi eliminado também da Sul-Americana, então o foco do Bahia é o Brasileirão. O Rogério Ceni já falou isso, tá? Então pra mim, o Patianu do Bahia pode ser uma boa, realmente. Mas eu também gosto de buscar algo a favor do Fluminense nesse mercado aí de handicap asiático, tá? Então é isso, galera. Pode ser o jogo também, tá? Já tava esquecendo, para 2 gols, tá? O Bahia vem cumprindo essa linha aí, tá? O Bahia é um time que vai pra cima, principalmente jogando dentro de casa, tá? Dentro de casa ele vem cumprindo essa linha de gols. Ó, 3-2 contra o time do Retrô, 3-0 contra o Juventude. Aí vem aqui, deixa eu ver só dentro de casa o time do Bahia. Ó, dentro de casa vai, ó, 2-1 contra o Atlético Mineiro, 2-1 contra o Fortaleza, tá? Então pra mim 2 gols também pode ser uma boa, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, vamos pra cima desse sabadão com bastante jogos, bastante campeonatos voltando e logo tem Premier League voltando, vários campeonatos, então tamo junto, vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah.